Opa, então seja muito bem-vindo aqui à sua nova aula deste novo módulo, onde nós estamos vendo os documentos mais importantes que o técnico de segurança do trabalho deve conhecer, o TST Iniciante. No caso, você que está aqui no curso TST Iniciante comigo, Ederson Deda. Modo aula total, posso contar com você para que a gente possa crescer juntos na área da saúde e segurança do trabalho. Veja, eu estou mastigando para você aqui estes documentos, eu estou trazendo para você os detalhes sobre esses documentos, porque eu quero que você tenha todo este conhecimento, mesmo sendo um TST iniciante, ok? Deixa eu só desligar aqui que o meu celular estava tocando aqui. Eu vou trazer para você então dois documentos agora, que são documentos parceiros, tá? Preste muita atenção. Eu vou falar para você hoje sobre laudo de insalubridade e laudo de periculosidade. Esses são os dois documentos que você deve conhecer e que nós estamos falando aqui nesta aula. Quando eu falo de laudo de insalubridade, eu estou falando da norma regulamentadora de número 16, perdão, a número 15, tá? Laudo de insalubridade, norma regulamentadora de número 15. Laudo de periculosidade, norma regulamentadora de número 16. Eu vou repetir para ficar bem claro para você, para não ter dúvida. Laudo de insalubridade, NR15. A NR15 tem 14 anexos, só para você ter uma ideia. E laudo de periculosidade, NR16, que fala aí dos trabalhos e dos agentes que dão direito à periculosidade. O técnico de segurança do trabalho não assina este documento, mas muitos TSTs sabem fazer então estes documentos. Esses são os outros documentos que você deve conhecer: laudo de insalubridade e laudo de periculosidade. Então vamos conversar um pouquinho sobre estes documentos? Preste muita atenção nesses detalhes relacionados a esses dois documentos, que é o laudo de insalubridade e o laudo de periculosidade. Só para adiantar, lembrando a nossa aula sobre as 3 legislações de saúde e segurança do trabalho, lembrando a nossa aula sobre as três áreas da saúde e segurança do trabalho que você deve conhecer. Quando eu falo de laudo de insalubridade e periculosidade, eu estou falando também da legislação trabalhista, ok? Então, muita atenção aqui comigo, fica aqui até... Preste atenção, porque essas aulas elas são importantes demais para você. Bom, NR15. A norma regulamentadora de número 15, ela traz para a gente os agentes que são insalubres para o trabalhador. E nós temos ali praticamente 14 anexos, tá? 14 anexos que vão desde ruído até riscos biológicos. O que é o laudo de insalubridade? O laudo de insalubridade é exatamente um documento emitido por um engenheiro de segurança ou um médico do trabalho, que é feito com base na informação que foi levantada na empresa, e muitas vezes essas informações de forma quantitativa. É utilizado equipamentos de higiene ocupacional para poder fazer essa quantificação, para poder saber se o trabalhador está ou não, que está exposto a determinado agente. Vamos pegar aí o ruído, por exemplo, como exemplo, né? O anexo 1 da NR15, ele tem ou não direito à insalubridade ou ao adicional de insalubridade, que pode ser de 10, 20 ou 40%, dependendo do agente. Como que eu consigo ver se é 10, se é 20 ou se é 40%? Do salário mínimo, tá? Lá na própria NR15, antes dos anexos, você consegue ver, no final da NR15, quais são os agentes que dão direito a 10, 20 e 40% relacionado aí ao salário mínimo para o trabalhador, ok? Então a NR15 trata de insalubridade, mas para quê? É feito um levantamento no ambiente de trabalho, o médico do trabalho ou o engenheiro de segurança coloca isso no documento chamado laudo de insalubridade, e ele diz: o trabalhador que está exposto ao ruído, pela minha avaliação, tem direito a adicional de insalubridade. O trabalhador que está exposto ao ruído, pela minha avaliação, não tem direito à insalubridade. Agora, quando a gente fala do laudo de periculosidade,
nós estamos falando de 30% sobre o salário nominal do trabalhador. Se o trabalhador ele ganha 10 mil reais, nós estamos falando aí de 30% sobre esse salário, caso esse trabalhador tenha direito. Mas também para isso precisa ter um laudo. Estou falando aí 10 mil mais 30%, 3 mil reais. Então esse trabalhador ali, junto com o salário mais os 30%, iria ganhar uns 13 mil reais, fora as outras coisas relacionadas a recursos humanos. Então, o laudo de periculosidade, nós temos ali algumas atividades e não agentes. Lembra, insalubridade, agentes, periculosidade, atividades. Insalubridade, 10, 20, 40% sobre o salário mínimo. E a periculosidade é 30% sobre o salário nominal deste trabalhador, o quanto ele ganha por mês. E dentro da NR16, nós temos ali praticamente 6 atividades que dão direito a adicional de periculosidade. É muito importante que, para isso, tenha laudo. Tanto a NR15 quanto a NR16, ela fala que para o adicional de insalubridade ou periculosidade, precisa ter o laudo. Tá? Precisa ter o laudo. O que cabe a nós como TST? Nós não fazemos este laudo, né? Eu vou dizer para você que nós não fazemos, mas muitos técnicos de segurança do trabalho fazem, tá? Mas não se prenda a aprender a fazer este laudo agora. Não é algo que você precisa, na minha visão, para um TST iniciante, não é algo que você precisa se preocupar com isso agora. É algo que você deve fazer a gestão. Quando você entrar dentro de uma empresa, você precisa saber, tem laudo de insalubridade? Tem laudo de periculosidade? Se não tiver, você deve pedir aí ao empregador ou ao seu cliente, né, se você for um TST empreendedor, que faça então o laudo de insalubridade ou laudo de periculosidade, obviamente, baseado aí na NR15 e também na NR16. Tudo bem com relação a esses dois documentos? São documentos importantíssimos, tá? Mas nós não temos autoridade de elaborar, né, e nem de assinar estes dois documentos, e sim fazemos a gestão dele, ok? Guarde essas informações, não foque agora em saber se o TST faz ou não faz o laudo. O objetivo maior é que você saiba o que são esses laudos. E deixo aqui para que você possa estudar a NR15 e a NR16, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, pertencentes à legislação... Exatamente, você acertou. Pertencentes à legislação trabalhista de saúde e segurança do trabalho. Vamos então para a nossa próxima aula, ver aí os próximos documentos importantes para o TST iniciante conhecer. Vamos lá?